Ora, muito boa tarde a todos. Depois desta brilhante apresentação que nos deixou um pouco sem fôlego, tenho aqui uma tarefa dificultada também a captar a atenção. Antes de mais agradecer o convite à Sra. Provedora por este excelente seminário, perante o qual nós julgamos que se vão construir bases também para aperfeiçoar algumas das regras, alguns dos sistemas que estamos habituados a alimentar. E nesse sentido, um pouco para quebrar agora um pouco o gelo, eu gostaria sempre por começar por uma visão mais holística e não me cingir apenas à questão dos animais de companhia. Portanto, devemos perceber ou entender a questão dos animais de companhia como uma perspectiva mais global no sentido da criminalidade ambiental. É também esta a tendência a nível europeu, já agora um pouco em detalhe foi-se, está a ser revista a Diretiva Europeia da Criminalidade Ambiental e um dos contributos que nós demos foi precisamente a questão da abordagem efetiva ao problema dos animais de companhia. Portanto, e nesse sentido que o CEPNA, que teve o seu início em 2001, tem um conjunto de uma panóplia bastante vasta de intervenções diárias, entre os quais os animais de companhia. Portanto, estas são só algumas das imagens das vertentes que estamos habituadas a trabalhar, sendo os animais de companhia muito particular desde 2014, a altura em que, eu recordo, foi criminalizado os maus-tratos e abandono de animais de companhia. Uma ferramenta muito importante que não me canso nunca de referir, até por uma perspectiva de melhoria, de aprendizagem e de apoio, que muitos cidadãos se sentem um pouco desconfortáveis ainda na altura de denunciar. Eu recordo sempre esta ferramenta, que é a linha SOS Ambiente e Território. Esta ferramenta existe desde 2002 num protocolo com o Ministério do Ambiente, não serve só apenas os pressupostos dos animais de companhia, mas permite a realização de denúncias anónimas, algo que é bastante importante nesta tipologia de crime. Só para se ter uma noção clara do potencial, do valor que esta linha tem, é que desde o seu início tem vindo a crescer de forma exponencial, chegando no último ano, em 2021, com mais de 11 mil denúncias realizadas. Dentre estas 11 mil denúncias, cerca de 4 mil foram relativas a animais de companhia. Claro que nem todas se devem a situações de crime, muitas delas estão associadas a situações de contraordenação, mas essa avaliação é depois feita a nível local pelas nossas equipas. Também recordar estatísticas em 2021 da criminalidade ambiental só a nível nacional, portanto, e estes são dados globais, fonte do site está acessível a todos da DGPJ, 64% da nossa criminalidade ambiental é incêndios florestais, mas logo de seguida, com mais de 20%, temos então a temática dos maus-tratos e abandono de animais de companhia. Portanto, não é algo reduzido, é algo bastante significativo e é algo que nos deve preocupar cada vez mais a todos nós. Por exemplo, se quisermos comparar com o crime de danos contra a natureza, que representa apenas 1% dos mais de 8.600 crimes ambientais que tivemos no ano passado. Portanto, foram 8.653 crimes a nível dos OPCs, portanto, no nosso caso, tivemos quase 80% do registro destes mesmos crimes ambientais. Falando agora muito especificamente da questão dos animais de companhia. Como eu disse, este é um crime, podemos dizer, de terceira, quarta geração,
que iniciou em 2014, nos últimos 3 meses de 2014, motivo pelo qual a estatística aqui apresentada refere os anos consolidados, os anos totais, portanto desde 2015 assistimos aqui a um aumento sempre significativo do número de crimes contra animais de companhia. Estamos aqui a reportar-nos ao crime de maus-tratos e também ao crime de abandono de animais de companhia. Fragmentando cada um deles, portanto, temos aqui uma estatística que, no caso de maus-tratos, tem uma tendência clara. No caso de abandono, também muito devido à pandemia, em que obrigou muitas pessoas a ficar em casa, houve aqui uma alteração significativa em termos comportamentais, motivo pelo qual se apresenta aqui esta tendência um pouco difusa. Também a nível distrital, há aqui uma mudança, eu diria que de certa forma significativa, face aos últimos anos. Enquanto que anteriormente tínhamos 3 distritos à cabeça, Lisboa, Porto e Setúbal, no último ano essa tendência foi-se desvanecendo e temos uma tendência mais equilibrada, eu diria que muito também pela sensibilidade que vai crescendo em distritos onde tipicamente a questão dos maus-tratos e do abandono não era relevante do ponto de vista criminal. Um dado bastante importante e que nos permite também consolidar aquilo que precisamente este evento nos refere é a questão do perfil do agressor. E neste caso, juntando aqui o crime de maus-tratos e o crime de abandono, claramente se vê uma tendência em termos da faixa etária. Portanto, há aqui uma faixa etária bastante significativa, dos 51 anos aos 64 anos, algo que também acompanha, eu diria, a tendência internacional. E em termos de sexo, claramente o sexo masculino é o lado do agressor mais significativo, com 65%, enquanto que o sexo feminino representa 32% do agressor. É importante salvaguardar um pouco estes dados do ponto de vista de uma análise mais efetiva, uma vez que apenas corresponde aos suspeitos e aos agressores que foram constituídos arguidos. Portanto, o universo será muito maior. Esta é uma estatística apenas nesse sentido. Quanto à nacionalidade, o cidadão português tem aqui, como não deixaria de esperar, o papel em termos de agressor mais evidenciado, e depois existe um conjunto de outras nacionalidades sem muita representatividade. Quando comparado com outros crimes, neste caso, o crime de violência doméstica, o crime de ofensas à integridade física, é aquilo que estamos aqui a ver no slide. Portanto, enquanto que o gráfico do lado esquerdo, da parte superior do lado esquerdo, nos representa a idade do agressor no que diz respeito a maus tratos e abandono de animais de companhia. No caso do segundo gráfico, o gráfico superior do lado direito, representa as faixas etárias do agressor relativo à violência doméstica. E em baixo o gráfico relativo ao agressor de ofensas à integridade física. Ou seja, existe aqui um paralelismo, ainda que não simétrico totalmente, mas claramente aqui a faixa etária dos 51 a 64 anos é aquela que deverá constituir o nosso foco, em termos de forças de segurança, para também reagir em termos de prevenção e não só de investigação, que depois esse é outro parâmetro de análise. Também no que diz respeito ao sexo, do lado esquerdo encontramos aquilo que já foi mostrado em termos de maus tratos e abandono de animais de companhia,
e do lado direito o gráfico representativo à violência doméstica que acompanha de certa forma também a tendência de maus tratos e abandono de animais de companhia. Algo que nós utilizamos cada vez com maior frequência é precisamente aquilo que nós designamos de heatmap. O heatmap representa para nós um potencial de recurso de uma metodologia policial que é o Intelligence-Led Policing, ou seja, orientar o nosso esforço de patrulha, de prevenção, para os locais mais críticos, para as horas mais críticas que são trabalhadas em termos estatísticos previamente. E é isso precisamente que nós temos em termos de georreferenciação do crime, da tipologia do crime e depois também da hora ou da possível hora, como já vimos, nem sempre é fácil de apurar, mas da hora da prática desse mesmo crime. É válido tanto nos maus tratos, que é a situação que este slide representa, como também na questão do abandono. E podemos ver aqui que a faixa litoral está aqui a exercer uma pressão muito maior, em especial a zona Lisboa-Setúbal e depois também o Grande Porto. Eu diria, em função da nossa experiência, que as zonas de interior ainda padecem de alguma cultura ou diria alguma pressão do lado mais societário, popular eventualmente, que não existe esta cultura de denúncia, enquanto que o lado mais urbano, esse sim, está já preparado para potenciais denúncias e para este alerta social. Quando mesclados, quer o crime de maus tratos, quer o crime de abandono, apresentam a tal georreferenciação que para nós é bastante importante para dirigir o nosso esforço de patrulhamento e de prevenção criminal. E tudo isto depois precisa de consolidação, e esta é a forma de abordagem que nós estamos agora a consolidar e a aperfeiçoar, em primeiro lugar, uma estratégia de cooperação. Cooperação não só com entidades públicas, que são, de certa forma, aquelas que nos garantem a nível institucional uma maior proximidade, mas pouco a pouco as entidades privadas têm ocupado, eu diria que de uma forma assertiva, o seu papel, um papel necessário que ao nível público necessita de ser preenchido. Assim sendo, por exemplo, as associações zoófilas têm um papel muito importante, determinante, diria eu, na questão do alojamento depois também dos animais que forem entretanto identificados. A simbologia das entidades é meramente representativa, um pouco de todas aquelas que têm colaborado connosco nestes últimos anos. Claro que as entidades científicas, com a realização de necrópsias, análises toxicológicas, têm sido um parceiro fundamental na altura de realizar o processo investigativo e de chegar até aos seus autores. Outras inovações que... Um minuto, por favor. Outras inovações que nós entendemos benéficas é a criação das fichas de triagem. Quando é feita uma denúncia, é realizada uma ficha de triagem bastante específica, bastante criteriosa, e a questão dos meios de prova também bastante determinante neste sentido. Em termos de inovações, as nossas equipas CEPNA cada vez mais estão a consolidar a questão da proximidade, inclusivamente com potenciais ou possíveis detentores de animais alvos de maus tratos. A questão comunicacional, e eu trago aqui o primeiro caso, ou recordo aqui o primeiro caso de Valbarris, que foi a primeira grande condenação que tivemos, e depois a última, mais recente, já do dia 29, um caso que sucedeu em Viseu e que é preciso reportar, fazer eco ao nível comunicacional. Não é só dar voz aos animais por via do cadáver, é também preciso este aspecto comunicacional.
Como conclusões, estas três linhas de pensamento. O abuso dos animais é muitas vezes secreto, oculto, como já vimos, para adultos, e é importante dar a voz à vítima. Uma clara tendência que se nota, ou que as nossas equipas têm notado, para o agressor de animais de companhia estar já referenciado como um cidadão problemático na comunidade. E ainda os mecanismos de comunicação, partilha de informações, que são fundamentais para nós, para exercer o nosso trabalho e para identificar situações de risco. Muito obrigado, fico disponível para questões. Muito obrigado, Sr. Coronel. Estou a ouvir, está.